Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês a diferença entre ajuste automático de volume, compressão, limitação e equalização dinâmica. Todos eles trabalham com amplitude sonora, com essa variação de amplitude sonora da informação de áudio, porém com propósitos de aplicações diferentes. Então permaneça aí que depois da vinheta a gente continua. Eu separei aqui 4 plugins para a gente utilizar como exemplo. Todos os plugins que eu mostro nos meus vídeos, eu disponibilizo o link para download embaixo na descrição. O primeiro plugin que eu vou mostrar para vocês é o ajuste automático de volume. Eu peguei esse plugin, que é um módulo do Nectar da Isotope. E como é que esse plugin funciona? Como o nome já está informando, ele faz um ajuste automático de volume. Ou seja, você vai estabelecer uma média de volume para aquela informação sonora. Se ela ultrapassar essa média de volume, o plugin vai abaixar o volume. Se o volume estiver abaixo dessa média, ele vai aumentar o volume. É muito simples, muito funcional, funciona muito bem para voz, por exemplo. E como é que é feita a configuração nesse plugin? A média de volume eu vou estabelecer através desse fader aqui, ó, que você pode estar manipulando. Vou deixar aqui menos 9. Então, estou dizendo para o plugin o seguinte: volume ultrapassou o menos 9, abaixa o volume. Está abaixo do menos 9, aumenta o volume. Vou dar o play, vocês vão identificar visualmente nessa linha horizontal amarela se ele vai aumentar ou diminuir o volume. Vamos lá. Ó, subiu o volume, diminuiu e assim por diante. É um plugin extremamente útil, principalmente se você fez ali a gravação de um podcast, gravação de vozes, né, de uma maneira geral, porque ele vai atuar exatamente nessa dinâmica da voz. E é diferente de um compressor que eu vou mostrar para vocês agora, que é o segundo plugin. Vou deixar esse aqui bypassado para ele não interferir. E vamos pegar esse compressor aqui, que é o compressor nativo do Reaper, Reacomp. E o compressor, diferente do ajuste automático de volume, ele vai apenas identificar, através da média que você estabelecer aqui nesse fader, que é o threshold. Então, vou deixar aqui menos 18, por exemplo. Então, ele vai identificar se o áudio ultrapassou essa marcação, nesse caso, menos 18 decibéis, ele vai segurar, ele vai abaixar esse volume, só que não vai abaixar de uma maneira como foi feita ali no ajuste automático de volume. Aqui ele já faz uma diminuição de volume através de uma proporção. Essa proporção é o ratio, esse fader aqui. Você vai determinar, por exemplo, 3, 2.1. Significa que o áudio que ultrapassou o threshold, o volume que ultrapassou essa marcação, ele divide em 3 partes, já que eu determinei isso no ratio. Uma parte ele deixa passar, as outras 2 ele segura. Então, vamos supor que ultrapassou 3 decibéis. Dividiu 3 por 3, 1 dB ele deixa passar, os outros 2 decibéis ele segura. Ou seja, você vai ter um pouquinho mais de volume, mas será menos volume do que seria antes da aplicação do compressor. Já é uma proposta de aplicação totalmente diferente do primeiro exemplo que eu mostrei para vocês. Eu vou deixar aqui uma taxa um pouquinho mais alta. Vamos deixar menos 12. Beleza, vamos dar o play e vamos identificar. Ó, toda vez que o áudio ultrapassa, ele comprime. E aí a gente identifica aqui quantos decibéis ele está segurando. Agora a gente vai para o equalizador dinâmico. Vou ligá-lo aqui. Assim como o compressor, o ajuste automático de volume e o limiter que vocês vão ver, todos eles, inclusive o equalizador, atuam na amplitude sonora, aumentando ou diminuindo o volume de uma região de frequências ou da informação sonora como um todo. Só que a diferença do EQ dinâmico é exatamente para o compressor e para os outros plugins que eu mencionei aqui, é que ele vai atuar em regiões de frequências específicas. Os outros não. Você estava atuando ali full range, em todas as frequências ao mesmo tempo. Já no EQ dinâmico, a gente atua em regiões específicas de acordo com a nossa configuração. Temos o compressor multibanda, que também tem essa prerrogativa de atuar em regiões de frequências específicas, porém o EQ dinâmico ele faz a equalização caso você queira e também trabalha
oscilando essas frequências, né, para mais ou para menos, de acordo com uma média que você estabelecer ali. Então, vamos mostrar na prática como é que funciona. Eu vou aqui dar um duplo clique nessa linha horizontal amarela para insertar uma banda de equalização. E um equalizador normal, o que eu faria? Eu poderia aumentar ou diminuir o ganho, o volume daquela região de frequência. Poderia também deixar mais ampla, né, a região de frequência, ou mais seletivo, dessa maneira. E aí eu tenho o ganho, como vocês visualizaram, e tem aqui a frequência. Basicamente é isso, tem uns tipos de filtro e tal. Só que o dinâmico atua da seguinte maneira. Além de eu equalizar, eu vou equalizar aqui tirando um pouquinho do médio grave, em torno de 250 Hz, eu posso também determinar através desse parâmetro aqui, ó, desse anel vermelho ao redor desse knob de ganho, eu vou determinar que, além dessa equalização que eu fiz, ele também reduza o volume se essa região de frequência vier com muita pressão sonora. Então, ele vai dinamicamente equalizando, por isso que é um EQ dinâmico. Vamos dar o play para a gente identificar isso. Olha como é que ele está equalizando. Eu poderia fazer o contrário. Eu posso aumentar o ganho dessa região de frequência e ele identificando que o volume veio com muita pressão, ele diminui esse volume, olha só. Tá vendo que ele vai diminuindo, mas eu dei ganho nessa região de frequência. Ou eu posso fazer também o seguinte, em vez dele diminuir, eu posso querer que ele aumente o volume, ó, tá vendo? Trazendo esse anel para o lado direito, ó. Eu vou equalizar para menos aqui, ó, tirar um pouquinho do ganho, mas eu quero que ele suba o volume sem identificar que o volume está muito baixo. Olha como é que ele vai jogando para cima. Vou equalizar para menos, ó. É um recurso fantástico se for bem utilizado para fazer muita diferença. Para a gente finalizar, vou bypassar aqui esse plugin. Temos aqui o limiter. Deixei ele por último, porque normalmente o limiter é o último mesmo. E como é que o limiter funciona? Esse é um plugin nativo do Reaper, assim como o Reacomp, ele também é nativo do Reaper. Aqui você não vai ter uma taxa de compressão. Por quê? Ele vai criar ali um paredão, ou um teto, melhor dizendo. O áudio bateu nesse teto, no compressor ele deixaria passar em uma proporção que você estabeleceu no ratio, no limite ele vai segurar, ele não vai deixar passar. Então você vai ter o som limitado mesmo, segurando ali. Eu vou dar o play para vocês identificarem isso. Vou baixar aqui, ó, o Ceiling, e aí vocês vão identificar essa linha, essas duas linhas, né, vermelhas na horizontal, elas vão diminuir, tá vendo? Então vamos lá. Olha como é que abaixa o volume. Ele simplesmente segurou. Vou diminuir aqui o threshold para dar volume, tá vendo? Olha como ele segura. Percebam que essas pontas aqui, ó, ele segurou. Ou seja, a onda que tinha esse movimento, né, agora ficou quadrada. Ela vai ficando quadradinha ali, porque vai batendo no teto e aí volta para baixo. Ou seja, aqui a gente também tem esse trabalho, nessa atuação na amplitude sonora, só que de uma maneira totalmente diferente das outras 3 opções que eu mostrei para vocês. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, se quiserem, deixe o seu like, se inscreva aqui nesse canal. Não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Querendo conhecer os meus cursos, o link deles eu vou deixar aqui embaixo. Também vou deixar aqui embaixo os links das minhas redes sociais, Facebook, Instagram, caso vocês queiram me seguir. Qualquer dúvida, sugestão, deixem aqui nas perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até a próxima. Tchau!